Eu gostaria, né, de começar dizendo para onde vai o capitalismo. Eu não vejo nenhum futuro positivo para o capitalismo. Então, eu começo dizendo a vocês, partilhando com vocês, por que eu me tornei um socialista convicto. Eu nasci numa família profundamente reacionária, conservadora. Meu pai foi fundador da UDN, assinou o Manifesto dos Mineiros, americanófilo doente. Felizmente, depois mudou, né, a partir da minha prisão. Ele se transformou até num esquerdista meio fundamentalista. A única vez que saiu do Brasil foi para conhecer Cuba, estar com o Fidel. Mas eu, muito cedo, entrei na Ação Católica, na JEC, Juventude Estudantil Católica, e ali eu me tornei uma pessoa de esquerda, graças aos frades dominicanos. E nós fazíamos aliança com a Juventude Comunista em Belo Horizonte contra a direita que dominava as entidades estudantis, tanto da capital quanto do Estado. E com isso, aos 16 anos, já me tornei primeiro vice-presidente da União Municipal de Estudantes Secundaristas, ali de Belo Horizonte, e sempre fui um ser gregário, além de pertencer a uma família, né, de 8 irmãos. Eu digo que sempre vivi em situações microsocialistas, né, como vivo hoje no convento. Eu, aliás, não entendo como é que uma religiosa, um religioso pode ser antissocialista se vive numa micro-sociedade socialista, né? A gente partilha o que tem. Portanto, essa atuação na Ação Católica, ela me levou a uma posição de esquerda, e naquela época, depois, esse setor da JEC, da JUC, muitas pessoas foram aglutinadas na Ação Popular, né, criada por esses movimentos, e justamente eu fui preso pela primeira vez lá no Rio, no arrastão da P, em 1964. Eu morava lá, olha só que luxo, hein? Numa república da Ação Católica, onde estava aí o Vanderlei, né, Luiz Eduardo Vanderlei, que era fundador e coordenador do MEB, Movimento de Educação de Base no Brasil, mas também morava o Paulo Eduardo Arantes, o Celso Guimarães, que foi professor da PUC, né, já faleceu, o Vicente Trevas, que é um quadro aí do PT, o José Carlos Barreto, que foi um grande educador na linha do Paulo Freire, enfim, uma turma excelente que vivia ali. Nós éramos 12 pessoas, 12 jovens que viviam nesse apartamento no Rio, mantido pela CNBB, e, ao mesmo tempo, recebíamos com muita frequência líderes estudantis que iam para o Rio, como o Betinho, o José Serra, e ficavam hospedados lá na nossa república. Depois eu ingressei nos dominicanos, e nos dominicanos eu já tinha uma tradição de esquerda, né? Muitos aí devem lembrar que um dos primeiros tabloides de alcance nacional foi fundado por um dominicano, Frei Carlos Josafá, que faleceu no ano passado, aos 99 anos, o Brasil Urgente, que é um jornal que marcou muito, foi fechado pela ditadura. E essa influência também me levou a buscar meios de participar da resistência à ditadura, porque eu fui estudar. Na época, eu fazia filosofia, estudava antropologia, participei também do Teatro Oficina na montagem da primeira versão do Rei da Vela, e acabei me vinculando à Ação Libertadora Nacional do Marighella, a quem eu conheci pessoalmente. Isso me levou à prisão, né, aos 4 anos, e então, na época, eu nunca, enfim, tive assim, um alinhamento com nenhum tipo de proposta socialista, né? Eu sempre tive as minhas críticas aos modelos socialistas existentes. Portanto, mas esse processo também que me levou à educação popular,
Eu trabalhei intensamente em equipes de educação popular, principalmente do Sede Sapiência, o CEPIS, assessorando movimentos populares, sindicatos, enfim, pelo Brasil afora, principalmente no trabalho com as comunidades eclesiais de base. Isso me levou a ser convidado pela Frente Sandinista da Nicarágua a assessorá-la logo no início da Revolução. Aliás, eu tive contato com sandinistas antes da vitória da Revolução. E uma vez exitosa, eles me convidaram para ir a Nicarágua. Por quê? Porque muitos cristãos haviam participado do processo sandinista, mas eles não sabiam articular marxismo e cristianismo. E isso é algo que eu já tinha trabalhado bem e, portanto, fui fazer vários seminários, oficinas na Nicarágua, o que me levou, em 1980, a participar do primeiro aniversário da Revolução Sandinista. Fui convidado em companhia do Lula, fomos juntos, e lá eu conheci o Fidel. E foi um fato curioso, porque nós fomos à casa do Sérgio Ramírez, que era o vice-presidente da Nicarágua, fomos convidados, e lá o Fidel tinha um encontro com empresários nicaragüenses que temiam que a Nicarágua fosse pelo mesmo caminho de Cuba, e cabia ao Fidel tranquilizá-los, vejam só. E o Fidel ficou na biblioteca recebendo lá a fila de empresários. Quando foi às 2 da madrugada, o padre Descoto, que era o chanceler, ministro das Relações Exteriores da Nicarágua, veio a Lula e a mim perguntando se nós tínhamos interesse em conversar com o Fidel. Dissemos que sim. E nós entramos na biblioteca às 2 da madrugada e saímos às 6 da manhã. E essa conversa foi marcante porque eu pensei que é a única vez na vida que eu vou ter a oportunidade de falar com esse homem. Então, eu disse a ele que gostaria de lhe fazer 2 perguntas. A primeira pergunta é por que o partido e o governo cubano e o Estado cubano eram confessionais. Ele levou um susto. Como confessionais? Somos ateus. Falei, comandante, me permita, mas negar ou afirmar a existência de Deus é pura confessionalidade. A modernidade exige que haja partidos e estados laicos. Ele, então, fez autocrítica ali mesmo, disse, eu nunca tinha pensado por essa ótica, você tem razão. E logo, nos anos seguintes, o Partido Comunista mudou o seu estatuto, hoje é um partido laico, e também o Estado cubano, houve uma mudança na Constituição, e a Constituição, hoje o Estado cubano é oficialmente laico. Inclusive, agora, os cristãos podem ingressar no partido. Eu até perguntei depois para o ministro do culto em Cuba se muitos cristãos estavam ingressando. Ele falou, não, Beto, está acontecendo um fenômeno que a gente não esperava. Vários companheiros do partido agora confessam que sempre foram cristãos, mas antes, para não se queimarem, eles omitiam, né, a sua opção religiosa. E a outra pergunta que eu fiz ao Fidel é qual era a relação que o governo cubano tinha com a Igreja Católica. Eu sabia qual era. A Igreja Católica era de formação franquista, né, espanhola, aí, em Cuba, e ela se posicionou, embora durante o processo guerrilheiro ela tenha apoiado, a ponto de o episcopado deslocar um padre para ser capelão em Serra Maestra, o padre Sardinhas, Guilherme Sardinhas, que, aliás, aconteceu um fato curioso. Ele recebeu, depois do êxito da Revolução, o título de comandante da Revolução, que é o título máximo em Cuba. E ele recebeu também licença do Papa João XXIII para usar a batina verde-oliva. Veja só, né? Faleceu em 1965. Então, depois a Igreja, com a opção socialista de Cuba, a Igreja se afastou, se tornou opositora, muitos conflitos. Então, eu conhecia bem a relação, mas perguntei ao Fidel.
E falei, comandante, antes que o senhor responda, eu diria que há três opções. Primeiro, a Revolução Cubana persegue a Igreja Católica. Se é assim, ela presta um grande serviço ao imperialismo norte-americano, comprovando a incompatibilidade entre cristianismo e revolução. A segunda alternativa, a revolução é totalmente indiferente à Igreja Católica. Isso, se é assim, ela favorece os contra-revolucionários que, não podendo deixar Cuba, se abrigam nas sacristias da Igreja. E a terceira alternativa é a revolução como um ente político que representa o povo cubano, dialoga com todas as instituições do país, inclusive com a Igreja Católica. E Fidel, mais uma vez, reconheceu, né, que o caminho dele não era esse terceiro e falou, de fato, você tem razão, há 16 anos que eu não recebo nenhum bispo cubano e você quer nos ajudar a essa reaproximação? Falei, sim, se o senhor me convida, eu estaria disposto, porém, é preciso que os bispos também estejam de acordo com isso. Então, em 81, eu fui pela primeira vez a Cuba, né? Agora estão fazendo 40 anos que eu vou com muita frequência a Cuba, sempre a trabalho. Acho que uma ou duas vezes, a convite de amigos, fui como turista, mas sempre a trabalho. E durante muito tempo eu fiz essa mediação entre bispos e o governo cubano, que resultou no livro citado aí pelo Eugênio, Fidel é Religião. É um livro que foi publicado em Cuba e realmente teve um impacto muito grande. Já foram impressos lá 1.200.000 exemplares, segundo os dados que eu tenho. E portanto, esse livro mexeu com a estrutura religiosa, desbloqueou a questão religiosa em Cuba, acabou com os preconceitos de herança russa, né, de ateísmo, desconfiança, seletividade, proibição de que cristãos ocupassem determinadas funções, etc. E a partir daí, isso criou uma relação com Fidel, e essa relação me deu uma situação muito especial, né? Eu acredito que deva ser dos poucos estrangeiros que têm liberdade de fazer críticas em Cuba às autoridades cubanas. Então, muitas vezes me perguntam aqui no Brasil, você tem críticas à Revolução Cubana? Eu digo, sim, eu tenho várias críticas. Quais são? Eu digo, não, eu só falo em Cuba, eu tenho um princípio. Amigos a gente critica, inimigos a gente denuncia. Então, justamente para não prejudicar esse direito que eu tenho em Cuba de poder falar com toda a liberdade, como já falei com o Fidel, com o Raul, e agora com o atual presidente, o Díaz-Canel, eu realmente evito expressar as críticas que eu tenho, até porque, com muita frequência, eu sou procurado por grupos, pessoas de Cuba que me expressam as suas críticas e aquelas que eu considero pertinentes, né? Eu falo, inclusive tive a oportunidade de visitar prisões em Cuba, de interceder em casos complicados, enfim, uma série de fatores que, aliás, muitos deles eu descrevo no meu livro Paraíso Perdido, Viagens ao Mundo Socialista, porque essa atividade em Cuba acabou me levando aos demais países socialistas. Então, durante aí muitos anos, eu visitei a China, visitei a União Soviética, eu fui 3 vezes, e visitei também a Alemanha Oriental, a Tchecoslováquia, a Polônia eu estive 2 vezes, enfim, sempre dialogando com figuras do governo, e, enfim, enfrentando situações, às vezes, de preconceito, de dificuldades, de bloqueios, mas aí eu descrevo nesse livro todo esse trabalho que justamente não resultou em muita coisa, porque já o Muro de Berlim vinha abaixo. Aliás, houve até uma coincidência. Eu cheguei na Alemanha Oriental, eu fui 2 vezes também, da última vez que estive lá,
eu entrei pelo aeroporto da Alemanha Oriental e tive que sair pelo aeroporto da Alemanha Ocidental, porque literalmente eu vi o muro desabar. Então já tive que mudar de lugar, já podia passar para o outro lado. Então, a minha convicção é que o capitalismo não tem futuro para a humanidade. Quer dizer, enquanto eu até chamo de, muita gente fala que nós estamos na era do antropoceno, eu digo que estamos na era do capitoloceno, né? Enquanto os privilégios do capital predominarem sobre os direitos humanos, a humanidade não tem futuro. Agora, na ONU, o Antônio Guterres chamou a atenção que existem 4 bilhões de pessoas vivendo em situação de pobreza. E isso é terrível, né? Nós temos que pensar, quer dizer, nós que estamos aqui participando desse encontro hoje somos todos filhos da loteria biológica. Nenhum de nós escolheu a classe social ou a família em que nasceu. Foi um mero acaso biológico. E que não deveria representar para nós um privilégio, mas um dever, né, uma dívida social para com aqueles que não tiveram o mesmo privilégio. Então, a questão fundamental é justamente por que há tamanha desigualdade, né? Por que seres humanos são empobrecidos? Não existem pobres, existem empobrecidos. Ninguém escolhe viver na pobreza, na exclusão, na miséria. Isso é levado por uma situação estrutural, hoje hegemonizada, né, pelo capitalismo, por essa questão do direito de apropriação privada da riqueza em detrimento da vida e das demais pessoas. Então, o Antônio Cândido, ele dizia que a grande conquista do socialismo tinha sido não nos países socialistas, tinha sido nos países capitalistas metropolitanos, que acabaram cedendo às lutas da classe trabalhadora para garantir direitos aos trabalhadores, com receio de que eles aderissem à proposta comunista. E, de fato, né, todos nós conhecemos a história da Europa, o estado de bem-estar social, que agora já não existe, em função desse medo que havia, né, da expansão da proposta socialista ou comunista. E ainda que o socialismo tenha assegurado reais benefícios sociais à população, né, reduzindo em alguns países drasticamente a diferença de classe, possibilitando também a muitos o acesso a bens essenciais, né, há muitos fatores que levaram as pessoas a uma insatisfação, como, por exemplo, essa estatização da economia, né, que não permitiu a modernização dos bens de capital, acentuou o atraso científico e tecnológico, né, em relação aos Estados Unidos e à Europa Ocidental, e o monopólio do Partido Único, né, que é beneficente e paternalista, que inibiu os mecanismos de participação democrática e suprimiu o pluralismo político, que eu sempre defendi. Então, é muito difícil convencer um jovem do país socialista que ele vive numa sociedade sem grandes desigualdades econômicas, dispõe de alguns direitos básicos, gratuitos, como educação, saúde, sem o risco de se aposentar na pobreza. Por quê? Porque os olhos desses jovens estão voltados para a exuberância das imagens publicitárias do capitalismo, né, que promete a eles riqueza, liberdade e felicidade, como se isso no capitalismo se estendesse a toda a população. E do lado do socialismo também houve as catastróficas consequências aí da planificação centralizada, que forçaram a redução da oferta de bens e serviços, né, inclusive estimulando o êxodo de profissionais qualificados e favorecendo o crescimento da economia subterrânea. Caso típico, eu conheci na União Soviética, né, agricultores soviéticos que vendiam seus produtos ao Estado e que lhes garantia o preço e recompravam esses produtos no mercado, onde apareciam com preços reduzidos, graças aos subsídios estatais, para revendê-los de novo ao Estado. Enfim, aí a coisa tinha que desabar mesmo, não podia dar certo.
É certo também, né, que a adoção de um modelo stalinista inviabilizou o mínimo de democracia, na qual as diferenças não fossem, confundidas com divergências antagônicas e as justas reivindicações com críticas dos inimigos do regime. Então, infelizmente, em muitos países socialistas, a polícia se tornou a única, entre aspas, né, interlocutora do Estado junto aos setores descontentes, sem que o governo se perguntasse sobre a procedência e a natureza das vozes discordantes e sua responsabilidade no grau de insatisfação popular. E o socialismo real europeu não conseguiu despertar em seus povos uma consciência revolucionária, né? Porque o que faz uma figura exemplar como Che Guevara abdicar do poder, das funções de ministro, já, né, carregava na sua história o êxito da Revolução Cubana, a abandonar tudo como um São Francisco da política e se meter no Congo e depois nas selvas da Bolívia. Sem dúvida, um sistema de sentido, e esse sistema de sentido é essa consciência revolucionária. E, sem dúvida, eu acho até que na esquerda latino-americana houve mais trabalho de politização, né, do que na maioria dos países socialistas, né? Repetiu-se com o socialismo algo semelhante que aconteceu com a Igreja. Os primeiros cristãos, né, que viviam a fé em condições adversas, perseguidos pelo Império Romano, aliás, o Engels escreveu um livro sobre isso, chamado Cristianismo Primitivo, considerando os primeiros cristãos, os primeiros comunistas, eles tinham um despojamento e um amor comparáveis ao vigor revolucionário de tantos comunistas europeus que, na Segunda Guerra, enfrentaram a brutal repressão nazifascista, né? O próprio Erich Honecker, da Alemanha Oriental, ele passou 10 anos preso nas mãos da Gestapo. E me lembro que um berlinense indignado me dizia não entender como é que um homem que tanto sofrera se tornara depois um burocrata despótico. Após ser cooptado, né, pelo imperador Constantino, também no século IV, a Igreja se acomodou todas as vezes que se aproximou do poder. E, da mesma maneira, em muitos países socialistas, essa consciência revolucionária daqueles antigos militantes se transformou, infelizmente, numa lógica de preservação do poder dos novos dirigentes. O marxismo, leninismo, deixou de ser uma ferramenta de transformação da história para se tornar uma espécie de religião secularizada, defendida em sua ortodoxia pelos sacerdotes das escolas do partido, e cujos princípios eram ensinados como dogmas inquestionáveis, né? E no sistema educacional, a ortodoxia virou ortofonia, né? As portas do século XXI, nas salas de aulas da República Democrática da Alemanha, onde o aprendizado de russo era obrigatório, né, que o diga a Merkel, o monismo do manual de Plekhanov, né, a concepção materialista da história, que foi publicado em 1895, e as lições enfadonhas da história do Partido da União Soviética, publicadas por Stalin em 1938, eram obras imprescindíveis, né? Então, em suma, em nome da mais revolucionária das teorias políticas surgidas na história, ensinava-se o quê? A não pensar. Na verdade, é isso. E então, assim como certos teólogos tridentinos acreditavam que a leitura da Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino era suficiente para se aprender teologia, os ideólogos do partido diziam que, uma vez aprendida a lição oficial, nos fazia necessário conhecer nenhuma outra corrente filosófica e nem mesmo outros teóricos marxistas, né, como Trotsky, Kautsky, Rosa Luxemburgo, Gramsci. Aliás, quando eu cheguei em Cuba em 81, havia 3 nomes proibidos por influência soviética: Trotsky, Freud e Paulo Freire, porque Paulo Freire, quando foi queimado aqui pelo Partido Comunista Brasileiro, né, como idealista, por causa do seu primeiro livro, ele, que é um livro ainda que não tinha chegado à apreensão dele do método marxista, que transparece no Pedagogia do Oprimido, ele foi queimado nos países socialistas, inclusive em Cuba. Depois a gente conseguiu também
produzir esse desbloqueio. Devo dizer que a primeira ONG surgida na história da Revolução Cubana é justamente o Centro Martin Luther King de Educação Popular, já fundado lá nos anos 80, graças a um trabalho que a gente conseguiu fazer. Então, na verdade, se aprendia o marxismo em muito desse país como um seminarista estuda a teologia do Concílio de Trento, né, e ignora toda a história posterior da Igreja, o Concílio Vaticano II, a teologia da libertação, etc. Então, eu diria que o socialismo ele não conseguiu resolver o problema da relação entre Estado e sociedade civil, né? As organizações de massa, sindicatos, eram meras correias de transmissão do partido, e essa estrutura verticalista inibia a participação dos cidadãos nos destinos do país, exceto aqueles que eram pagos como funcionário da burocracia estatal. Na minha leitura de Marx, né, e também do primeiro Lênin, eu diria que eles queriam realmente fazer uma democracia proletária, uma democracia com a participação de comunas, com a participação de conselhos operários, enfim. O projeto era outro que foi, com o tempo, desvirtuado. Mas, em resumo, para não prolongar muito, a gente poder conversar, o que eu quero chamar a atenção é que eu não vejo, de nenhuma maneira, futuro para o capitalismo. E mesmo as propaladas reformas do capitalismo me parecem, sabe, querer cortar os dentes do tigre, imaginando que vai impedir a sua inata agressividade. Não vejo. Então, eu creio que a humanidade só terá futuro num sistema em que haverá aquilo que, aliás, se fala na celebração da missa católica, né? Partilhar os bens da terra e os frutos do trabalho humano. Hoje eu diria mais, eu sou socialista não por razões ideológicas, por razões de fé. Né? Eu estou convencido que Jesus não veio nem fundar uma igreja, nem fundar uma religião. Ele veio trazer as primícias de um novo projeto civilizatório, que ele chamava de reino de Deus, e isso lhe custou a vida, porque você falar de reino de Deus no reino de César é a mesma coisa que falar em democracia na ditadura, falar em socialismo no capitalismo. Esse reino de Deus, a igreja infelizmente colocou lá no céu, mas na cabeça de Jesus estava lá na frente, era um projeto civilizatório. Prova disso é que na oração que ele nos ensinou, o Pai Nosso, a gente não reza, levai-nos ao vosso reino, é justamente o inverso, né? Venha a nós o vosso reino. E esse reino se baseia em dois pilares, nas relações pessoais, o amor, incluindo, inclusive, o amor aos inimigos, né? O respeito ao inimigo, ele continua inimigo, mas você luta para que ele deixe as condições que lhe permitem ser um opressor. E nas relações sociais, a partilha de bens. São os dois pilares desse projeto de Jesus. Então, eu diria que hoje é o que fundamenta, sempre fundamentou a minha posição socialista, embora eu não, assim como eu não confundo a igreja com a Inquisição e a pedofilia e todas as mazelas da sua história, eu estou nela não é por ela, mas pela mensagem de Jesus, eu não confundo também o socialismo com os grandes equívocos cometidos pelas experiências reais. E acredito que Cuba ousa buscar um modelo original, né, principalmente agora que independe da União Soviética e heroicamente enfrenta um bloqueio americano, assegurando a toda a população condições mínimas de uma vida digna. Embora eu, como já disse, creio que há muito a aprimorar ali, mas para esse aprimoramento é preciso criar condições políticas, condições econômicas, que hoje, devido ao sufoco do bloqueio, que é muito, muito grande, para vocês terem uma ideia, Cuba importa 70% dos alimentos que consome, não tem crédito no mercado internacional, os navios não podem aportar em Cuba para despejar as mercadorias, porque senão eles não podem aportar nos Estados Unidos, eles têm que despejar as mercadorias na Jamaica ou no Panamá, isso é um custo muito alto, esse transporte dos contêineres, desses portos alternativos para Cuba, enfim, uma série de problemas que
aliás, são muito pouco propagados, né, no Ocidente. Nós todos no Ocidente somos inteiramente desinformados pela hegemonia dos Estados Unidos. Eu fico pensando, se isso que aconteceu agora com os haitianos fosse Cuba, haveria uma enorme grita no mundo, né? No entanto, isso fica palatável, não vejo nenhum editorial nos grandes jornais em relação à atuação do governo americano com os haitianos, como também, imagina você se houvesse uma base naval na Califórnia, transformada em prisão clandestina de supostos terroristas, como existe em Guantánamo. Também é palatável, né? Tendo o socialismo como experiência real, tantos problemas concretos, materiais e institucionais, como você bem apontou, você acredita que de uma experiência como a de Cuba pode surgir uma solução a ser internacionalizada? Eu me lembro uma vez, eu fiz uma entrevista com Antônio Cândido para a revista Teoria e Debate, em que ele disse que era tão importante a defesa da experiência cubana que ele chegava a compreender a existência da censura nas condições excepcionais que vivia aquele regime naquela época e tudo. Mas, desde então, muita gente já se afastou, achando que o preço humano ficou alto demais. Confinamento de homossexuais, tantas pessoas que decidiam fugir pelo mar com chance enorme de morrer. Eu não quero de jeito nenhum listar aqui os problemas. Minha questão não é Cuba, nessa pergunta que eu estou fazendo. E a questão é, diante desses problemas, a experiência soviética do socialismo, que foi tão mal, o que nós temos hoje para responder a essa pergunta, para onde vai o socialismo? Seriam os governos de esquerda na Europa? Seriam alguns embriões de um movimento mais socialista, até no interior do Partido Democrata nos Estados Unidos? Os países nórdicos, que toda hora são citados, mas existe uma volta ali de governantes de esquerda. De onde poderia, Beto, surgir um modelo, se o capitalismo não tem futuro, para que a gente pudesse dizer que o futuro seria socialista? Eu acredito em democracia que seja política e econômica. E a democracia que nós conhecemos, ela é virtualmente política, ela não é econômica. Daí eu derivo uma posição que eu tenho. Eu sou a favor do voto obrigatório, exceto quando for facultado pagar imposto. Enquanto pagar imposto for obrigatório, eu creio que deve também ter a obrigação de escolhermos quem ocupa a máquina do Estado, né? Essa é a minha posição. Nem eu nunca senti isso em Cuba. Se pretende exportar o modelo cubano, né? Cuba não se considera, já pode ter se considerado lá no passado, nos anos 60, nos anos 70, quando tentava expandir a revolução pela América Latina, mas isso foi superado. Como o exemplo que você citou aí, confinamento de homossexuais, também isso é algo dos anos 60, não existe mais isso, né? Agora, eu entendo perfeitamente que vários cubanos, sobretudo jovens, queiram deixar Cuba, por uma razão muito simples. A proximidade de Cuba com os Estados Unidos é infinitamente maior que a nossa proximidade. Até porque quase todo cubano tem um familiar que vive nos Estados Unidos. O êxodo foi muito grande. E a cabeça desses jovens é a cabeça feita pelo filme de Hollywood, pela música, por isso, ou seja, aquela ideia de que se eu sair daqui, eu vou usufruir de uma boa vida lá fora, né?
quando a maioria que foi para Cuba realmente vive uma situação muito difícil nos Estados Unidos, não é? Com exceção de uns poucos, se tornaram até presidentes de transnacionais, etc. Então, eu entendo isso. As pessoas, né, não é fácil você formar uma consciência coletiva. Em outras palavras, não é fácil você viver num convento, né? Porque você tem que saber partilhar. Você tem que saber pensar primeiro no nós, no coletivo, e não no eu. Então, qualquer pessoa que tem esse princípio do eu não suporta uma sociedade dessa. Então, não acho que Cuba seja modelo para ninguém. A única coisa que eu vejo é o seguinte: em Cuba, ninguém nasce para morrer antes do tempo. Isso, para mim, é fundamental, né? Eu considero, se você perguntar qual é o maior valor que existe, é o dom da vida. Não tem nenhum outro valor superior a isso. E ninguém nasce para morrer antes do tempo. Isso é fundamental, ou seja, a pessoa pode estar empregada ou desempregada, o mínimo de dignidade lhe é assegurado. Então, isso mexe comigo. Estou longe de pensar que é uma sociedade perfeita, sei e conheço intimamente todos os problemas, mas eu não gostaria que o futuro de Cuba fosse o presente da Guatemala, de Honduras, do Panamá, de jeito nenhum, sabe? Onde a maioria das pessoas vive no inferno, né? O Victor Hugo diz que o inferno dos pobres é que faz o paraíso dos ricos. Então, é isso, né? Enquanto a gente não criar uma sociedade, agora não sei, não vejo um modelo, eu vejo uma inspiração. Acho que o socialismo aponta, sabe, para um rumo em que haja partilha, a democracia política seja realmente fundada na democracia econômica, em que todos tenham renda básica, direitos, né, principalmente os 3 direitos humanos principais, pela ordem: alimentação, saúde e educação, né, que são os 3 direitos garantidos na sociedade cubana. Então, isso é fundamental. Agora, tem 1000 outros problemas que têm que ser superados, é verdade. Agora, no mundo que eu chamo de não globalizado, globo colonizado, como esse que nós vivemos, né, eu sempre digo, não há globalização, há globo colonização. É muito difícil que um país tão pobre como Cuba consiga, sabe, adequar as suas estruturas internas para apresentar algo mais condizente. Eu sempre expressei isso. Eu gostaria que em Cuba houvesse pluripartidarismo, gostaria que houvesse, sabe, mais espaço de críticas públicas, etc. E já expressei isso várias vezes às autoridades cubanas. E até nos livros que escrevi. Aliás, quando a minha biografia foi publicada lá, foi traduzida, o Fidel aceitou fazer o prólogo. Foi um dos últimos textos que ele escreveu. Foi 1 ou 2 anos antes dele falecer. E no prólogo ele cita, né, Frei Beto é muito amigo nosso, mas muito crítico também, ele cita abertamente isso, né? Agora, eu penso que nós temos que pensar no pós-capitalismo, outro mundo possível. E, na minha visão, é algo que tem que socializar a riqueza, não vejo outro caminho. O mundo precisa muito, mais do que nunca, de anticapitalismo. Quer dizer, precisamos de doses crescentes de anticapitalismo no mundo que a gente vive, né? Para que a gente não caminhe para uma barbárie civilizatória. E eu estou sentindo claramente que alguns temas estão ganhando relevância, uma atitude anticapitalista. Então, é importante não misturar capitalismo com economia de mercado, são coisas bem diferentes. Estou me referindo realmente que a economia de mercado vai existir, inclusive, em sociedades socialistas ou não capitalistas, né? Mas eu me refiro exatamente à necessidade de as sociedades, a cada dia, se organizarem e introduzirem doses adicionais de anticapitalismo. A sobrevivência do capitalismo transita também por doses de anticapitalismo, eu já falei isso aqui no República da Manhã algumas vezes.
Então, eu compartilho com você essa sua visão, né? E eu estou otimista, eu acho que o mundo já começa a pensar no pós-capitalismo. Não tenho dúvida a esse respeito. Eu acho que é inexorável que a gente comece a pensar na sucessão do capitalismo. Eu estou muito longe de acreditar que venha a ser o socialismo, no sentido que a gente aprendeu. Então, eu acho que não vai ser o socialismo, mas a sucessão do capitalismo certamente está na agenda. A laicidade, o Estado laico, né? Essa é uma questão tão importante, essa ideia de que a laicidade é a melhor maneira de proteger todas as religiões, todas as crenças. Não há outra coisa mais importante para defender o direito da existência das várias religiões do que o Estado laico, a laicidade. Eu fico muito preocupado com essa coisa da religião, algumas religiões quererem se assumir como influenciadores políticos da ação pública. Isso me gera um incômodo. Eu acho que o valor da laicidade precisa ser cada vez mais reafirmado para proteger as várias religiões. Essa semana, a pesquisa na França dizendo que 51% dos franceses, pesquisa feita para a mais credível instituição de pesquisa, 51% dos franceses declaram que não acreditam em Deus. Isso é uma coisa muito surpreendente, esse percentual vem sendo acompanhado ao longo de várias décadas, né? E eu fiquei também impressionado que 68% dos franceses acreditam que, apesar de não acreditarem em Deus, acreditam que a religião ajuda as pessoas a serem mais tolerantes, é uma coisa boa para as pessoas, mas elas não acreditam em Deus. E eu queria saber o que você acha desse resultado, dessa pesquisa, se isso te surpreende. Em 1940, era muito mais pessoas que acreditavam em Deus, era 67%, 64%, e agora 51% não acreditam em Deus. Como é que você vê esse tema, Beto? Bem, Otávio, começando aí pelo que você disse do pós-capitalismo, eu diria que, visto de hoje, uma das contradições que poderá nos levar a esse pós-capitalismo é a questão ambiental. Ou seja, quando a gente fala da questão econômica, existe a desigualdade e a diferença de classes. Mas quando nós falamos da questão ambiental, é como a aeronave de voo internacional que te levou de São Paulo a Paris. Ela tem primeira classe, classe executiva e classe econômica. Na hora que cai, não há distinção de classe, né? Dizem que a Boeing está tentando produzir uma primeira classe ejetável, em que os privilegiados dão adeusinho para os demais. Mas, enquanto isso não surgir, e a questão ambiental é exatamente essa, ela não faz distinção de classe, como a questão da Covid. A questão da Covid mobilizou fortunas em laboratórios e etc., apesar do escândalo de que apenas 5% das vacinas vieram para a América Latina, 90% dos africanos ainda não têm acesso à vacina, mas mobilizou todo mundo. E não há essa mobilização em algo que mata mais que a Covid, que é a fome. A fome mata 24 mil pessoas por dia, 9 milhões por ano. E até agora a Covid matou, em 2 anos e pouco, 4 milhões e meio de pessoas. Então, isso mostra como esse planeta, né, a sociedade ainda é uma sociedade elitista, uma sociedade sem nenhuma misericórdia. A palavra, etimologicamente, é isso, o Pasquale que o diga, a ser capaz da gente colocar o coração na miséria do outro, né? Essa insensibilidade é resultado dessa educação que a gente recebe no capitalismo, né? Uma educação egocêntrica, uma educação em que a gente está sempre voltado para os interesses pessoais e nunca para os interesses coletivos. Então, eu creio que a laicidade ela é fundamental, uma conquista da modernidade que precisa ser preservada, aprofundada,
evitando dois desvios muito frequentes: a confessionalização da política, exatamente o que o Bolsonaro e seus milicianos tentam fazer, né? E, por outro lado, a partidarização das religiões. Eu, por exemplo, eu trabalhei 22 anos na pastoral operária do ABC Paulista, como assessor. E fui assessor do sindicato dos metalúrgicos lá também. Eu sempre defendi que tanto a pastoral quanto o sindicato jamais deveriam ter postura partidária. Sempre defendi. Por quê? Porque as pessoas não estão ali por razões partidárias. Estão ali, no caso da pastoral, por razões de fé, de alimentar sua fé cristã, e, no caso do sindicato, na defesa e conquista dos seus direitos. Eu sempre defendi isso. Nós temos que evitar a confessionalização da política e a partidarização das religiões, né? Evitando esses dois extremos, a gente consegue uma laicidade sadia. Agora, não me surpreende essa questão do... Você falou nos anos 40, 65%, eu pensava que muito mais. Eu diria, a impressão que eu tenho quando eu me volto para a França, né? Eu também tive uma formação fortemente aí advinda da França, que eu pensava que fosse 95%, 98% nos anos 40, mas você me surpreende com esse dado. Não sabia que já o grau de desreligiosidade na França era tão alto há tantos anos atrás, há mais de 70 anos atrás. Agora, eu diria que isso é resultado de quê? Resultado da decepção com as religiões. Primeiro, eu faço uma distinção, não vou entrar nisso aqui, entre religião e espiritualidade, né? As religiões, elas são um fenômeno cultural, histórico, e se elas não têm espiritualidade, dificilmente elas terão adeptos. Segundo, eu sempre disse isso a vários companheiros comunistas, principalmente na cadeia, né? O Deus que vocês negam, eu também nego, né? Esse Deus que legitima o imperialismo estadunidense, a opressão, o latifúndio, esse Deus para mim não existe. Nesse sentido, né, eu falo que o Deus de Marx era um Deus da opressão, e com toda razão ele o negava. Mas a experiência religiosa é uma experiência como uma experiência amorosa, sabe? Ela é inefável, indefinível, acontece na nossa vida, não dá para racionalizar muito, né? Aliás, hoje em dia tem muitos estudos nesse sentido, de como a espiritualidade foi teologizada a partir do século III, principalmente por Agostinho, em que a fé deixou de ser uma experiência de Deus para ser um conceito a ser pensado, refletido, desdobrado. Sou advindo do mesmo contexto familiar de muitas das pessoas aqui. Meus pais nunca foram à igreja por vontade própria, deixaram de ir depois como militantes. Eu nunca fui à igreja, nunca fui obrigado, e meu pai segue convictamente uma pessoa, um ateu, e essa é praticamente a religião dele, né? E ele tem um largo número de volumes sobre esse assunto. E, no entanto, fazendo trabalho de campo, eu me deparei com o fenômeno da igreja evangélica, principalmente em contraste com o mundo de onde eu venho e sempre vivi, né? Aqui entre a Vila Madalena e o Leblon, né? Essa nossa bolha da USP, da PUC do Rio, etc., da UFRJ, da UNB, e graças à possibilidade que a metodologia de pesquisa antropológica traz, de você buscar se relacionar e ter o tempo para isso com essas pessoas, me surpreendi espontaneamente com a qualidade
a inteligência, a desenvoltura de cristãos evangélicos em relação, por exemplo, ao fim da violência doméstica, em relação à questão da melhora da qualidade de vida, da aposta na educação, em como a igreja evangélica, dentro daquele bairro muito pobre mesmo da cidade de Salvador, era praticamente o único lugar de onde saíam estudantes que iam para a universidade, mesmo que universidade privada, e por conta disso acabei escrevendo esse livro sobre evangélico. Uma das hipóteses principais sobre a vitória do Jair Bolsonaro é que o voto de Minerva foi dado pelo voto evangélico, pelos cristãos evangélicos. Todos os outros, inclusive os católicos, votaram 50-50. Não quer dizer que as outras religiões sejam tão melhores assim, mas os evangélicos votaram 2/3 em favor do Bolsonaro. E a gente está vendo, ao mesmo tempo, a perspectiva de, em 2032, segundo estatísticos universitários, do Brasil se tornar um caso internacional de transição religiosa do catolicismo para o protestantismo. Talvez o maior e principal caso conhecido desse fenômeno, né? Então, eu queria saber primeiro por que você acha que católicos, principalmente católicos pobres, que formam a base da igreja evangélica, se sentem atraídas por essa outra religiosidade. E, junto com isso, queria perguntar a sua opinião dentro do catolicismo e do catolicismo progressista, e a sua opinião pessoal também em relação ao movimento Renovação Carismática Católica, do padre Marcelo Rossi, etc. Todos nós, Juliano, precisamos ter um sistema de sentido. E não há sistema de sentido mais abrangente do que a religião. Até agora o ser humano não criou outro que supere a religião. Porque se eu brigo com você, uma questão íntima, individual, a religião tem uma resposta, que eu devo ser tolerante, que eu devo perdoar, que eu devo dialogar com você, sabe? Que isso é uma ofensa, isso é um pecado. E, ao mesmo tempo, diante da finitude da vida, a morte, a religião tem uma resposta. Até para a criação do universo, a religião tem uma resposta. Nenhuma ciência, nenhum outro sistema de sentido é tão abrangente quanto o sistema religioso. Então, realmente, ele é fascinante, principalmente para as pessoas que não tiveram uma formação escolar mais aprimorada. Principalmente. Essas pessoas precisam, como todos nós precisamos, de referências. E elas encontram na religião, de uma maneira didática, de uma maneira... inclusive, a religião já é incutida na infância. A gente não conhece nenhum partido que faça treinamento de militantes a partir dos 4, 5 anos de idade, mas as igrejas fazem, ou seja, preparam seus fiéis desde muito cedo, né? No caso da católica, preparação para a primeira comunhão, para o crisma, até os pais, né, para batizarem, hoje se exige o curso, etc. Então, isso é muito, muito forte, principalmente na cultura latino-americana. Toda uma tradição, com exceção do Uruguai, até Cuba, né, incluindo Cuba, todos os países são predominantemente religiosos, todos. A única exceção, no meu ponto de vista, é o Uruguai, que é um país mais laicizado historicamente. Agora, o que acontece, por que as pessoas estão deixando de ser católicas e indo para as igrejas evangélicas? Eu conheço o caso de uma senhora, cozinheira, que veio do Nordeste para São Paulo e ela foi frequentar a igreja do bairro dela. Só que ela chegou na missa de domingo, isso você acontece hoje, se você for na missa de domingo aí do seu bairro, ela encontrou as madames, ela encontrou a classe média, mas o porteiro do prédio não estava, as outras cozinheiras não estavam, as faxineiras não estavam na Igreja Católica. Por quê? Porque a Igreja Católica é dominada pelo clericalismo, algo que o Papa Francisco tem procurado combater
fortemente. Você vai numa missa, é muito chata, porque tudo é centrado no padre, só ele fala. E se tem música, a música é de péssima qualidade. Você vai numa igreja evangélica, como você deve ter ido, e eu ia, né, antes da pandemia com frequência, é um show. As pessoas não querem ir embora depois de 2 horas de culto. Por quê? Porque as pessoas falam, porque participam, porque a música é de alta qualidade, tem verdadeiros shows ali, até o show dos milagres, tudo isso. Então, realmente, é algo extremamente envolvente. E essa senhora que eu cito, ela encontrou uma vizinha, ela foi morar na favela, na casa de uma família do Nordeste, que depois de 3 meses deu a entender a ela que ela tinha que arrumar outro lugar. E ela, no ônibus, voltando do trabalho, ela arrumou emprego de cozinheira. Ela sentou do lado de uma vizinha e falou da dificuldade dela, a vizinha convidou-a para a igreja evangélica. Ela foi recebida como irmã, sabe? E depois do culto teve um super café, e aí ofereceram outros trabalhos para ela, enfim, ela se sentiu acolhida. Então, é essa a questão. Eu morei 5 anos numa favela, né, a favela de Santa Maria, em Vitória, e eu via essa diferença. O pastor da favela morava na favela. O padre não, ele nem vinha todos os domingos para a capela da favela. Vinha de vez em quando, e era quase assim uma sensação que ele passava de tomara que isso acabe logo, porque eu não suporto muito a convivência com esse tipo de gente, né? Possivelmente ele se sentia à vontade lá nas paróquias mais ricas, etc. Então, a questão do clericalismo faz com que muitas pessoas se afastem da igreja. Você veja, por exemplo, o fenômeno das comunidades eclesiais de base, que tão forte nos anos 70, inclusive contribuindo com a resistência à ditadura, tanto o sindicalismo combativo, como movimentos de alcance nacional, como a MST, são tributários das SEBs, né, das comunidades eclesiais de base, mas isso refluiu devido a 34 anos de pontificados conservadores, os 26 anos de João Paulo II e os 8 anos de Bento XVI. Então, você não tem mais uma geração de bispos como Casaldáliga, Paulo Evaristo Arnes, Helder Câmara, e tantos outros aí, os Loscheider, a Luiz e o Ivo, enfim, que apoiavam toda essa luta popular, né, resistiram bravamente à ditadura. Então, com isso, a igreja realmente foi um espaço de acolhida dos pobres. A opção pelos pobres era algo que funcionava. Hoje, não. Hoje, a gente diz que a Igreja Católica fez opção pelos pobres, mas os pobres fizeram opção pelas igrejas evangélicas, né? Eles vão lá porque lá não há clericalismo. Então, enquanto a igreja não acabar com esse clericalismo, com o celibato obrigatório, com a misoginia, né? Tem até um fato que não sei se é anedótico ou se é real, mas dizem que o bispo foi numa catequese e escalou uma menina e perguntou para ela lá, ô Maria, você está gostando da catequese? Estou muito, seu bispo. E quantos são os sacramentos? Falou, são 6. Ô Maria, você tem certeza que são 6, apenas 6? Seu bispo, para os meninos são 7, que eles podem ser padre. Para nós, meninas, não, são só 6. Então, é isso. Enquanto não houver essas mudanças estruturais, eu acho que a gente vai perder espaço. Agora, por outro lado, isso não me preocupa, né? Eu não creio que... E terminando a sua pergunta, a questão da renovação carismática. Ela não pode ser considerada um movimento totalmente conservador. Eu conheço muitos carismáticos que são progressistas, né, que votam em partidos progressistas. Então, houve uma fase mais fortemente conservadora, em reação à teologia da libertação, muita influência, sobretudo, do catolicismo espanhol conservador. Isso já refluiu um pouco, né? Hoje a gente tem muitas contradições dentro da renovação carismática. É uma vertente aí de espiritualidade que não é a minha, eu respeito, tenho amigos carismáticos, mas eu vejo que há setores no movimento carismático se abrindo para a questão social, e de uma maneira muito expressiva, né?
Eu queria compartilhar aqui a experiência que eu tive de conhecer Cuba com você 6 anos atrás, né? Tem vários outros. Couto nem se fala, tem milhões de histórias, mas 6 anos atrás a gente vivia um momento diferente em Cuba, né? Foram meses antes, 2015, meses antes do Obama ir a Cuba. Acho que o Obama foi em março de 2016, se não me engano. E eu tive essa felicidade de conhecer Cuba ao seu lado e testemunhar, como o Eugênio comentou, algumas dessas profusões as pessoas realmente te adoram em Cuba. Eu me lembro de um motorista de táxi Rafael, que tinha uma baleia Chevrolet rosa, e quando te viu, a gente estava fazendo um sinal, ele saiu do carro, quis te abraçar, ele chorou, disse que você era uma personagem mítica, que ele precisava abraçar, mandou foto e tal, e realmente era muito impressionante. Eu me lembro que você me deixou no táxi, e eu fui com ele, perguntei para ele, mas por que tanto... Né? Por que o Frei Beto é tão importante para você? E aí ele falou, não, porque ele realmente devolveu a liberdade religiosa para nós. Assim, ele foi particularmente importante nesse processo. E tudo muito, muito intenso, realmente. Né? E da mesma forma, essa sua capacidade aglutinadora, diplomática, também vivi um outro momento muito especial, que foi um jantar, você estava sendo homenageado lá, recebendo o título de doutor honoris causa na Universidade de Havana, e depois teve um jantar onde você conseguiu reunir opositores no restaurante lá no Cristóbal, mas enfim, a sua capacidade aglutinadora, inclusive de avançar, né, com essa diplomacia, acho que é uma unanimidade em Cuba, né? E a minha pergunta era justamente pensando nesse período de 6 anos atrás. Naturalmente, era um clima de muita esperança das coisas melhorarem em Cuba, mas hoje, enfim, a gente teve um cenário aí de anos de governo Trump, que, enfim, retrocedeu muito. Eu queria que você fizesse uma análise tanto dessa questão internacional do embargo hoje com o Biden, né, a expectativa que se tinha e que até agora não se teve, das coisas melhorarem com o Biden, e também Cuba com Díaz-Canel, né? Assim, Cuba com qual que é o futuro do socialismo em Cuba com Díaz-Canel? O que muda? Que perspectivas você vê, mesmo enfim, a questão não só política, mas também de gestão econômica? O Padura, eu me lembro que ele comentou assim que muitas vezes a questão do embargo também encobria algumas questões, alguns problemas da própria gestão econômica do governo cubano, né? Enfim, eu queria me atualizar sobre esse panorama de Cuba, ouvindo a sua percepção. Bem, eu acho que o carinho do povo cubano comigo se deve à questão religiosa, né? O desbloqueio que a entrevista com Fidel, do Fidel é a religião, causou na sociedade cubana, que sempre foi uma sociedade muito religiosa. Aliás, uma religiosidade muito parecida com a da Bahia, que é uma mescla de cristianismo com tradições de matriz africana. É muito forte, né? O candomblé é muito forte em Cuba, que eles chamam de santeria. Então, acho que o carinho vem muito daí. Agora, de fato, a situação em Cuba é muito, muito difícil, porque não só o Trump ele criou 243 novas medidas restritivas no bloqueio, como elas vêm sendo mantidas pelo Biden. Se esperava que o Biden, por ser do Partido Democrata, fosse adotar a mesma política do Obama. E até agora não há nenhum sinal disso, inclusive essas coisas, né, vergonhosas dos Estados Unidos,
incluiu Cuba nos países disseminadores de terrorismo, mas nunca incluiu o Paquistão, onde o Bin Laden foi capturado. Nunca incluiu a Arábia Saudita, que apronta, faz e desfaz na África, no Iêmen, ali naquela região, né, quase fronteira ali com o Mar Vermelho e tal. Então, é contraditório isso. Agora, Cuba tem muita dificuldade econômica. O cálculo dos cubanos é de que, com os 62 anos de bloqueio, né, já são 140 bilhões de dólares perdidos na economia cubana. E Cuba não tem quase crédito. De vez em quando, a União Europeia concede um crédito, o Canadá, enfim, Cuba tem uma relação saudável com muitos países do mundo, inclusive na ONU, nas assembleias da ONU, todo ano é votado a favor ou contra o bloqueio. E sempre 2 países são contra, os demais, ou melhor, 2 países são a favor do bloqueio, que é Estados Unidos e Israel. Os demais ou se abstêm, são poucas abstenções. Este ano o Brasil foi o ano passado o Brasil condenou também, foi a favor do bloqueio, e esse ano o Brasil, mudando o chanceler, se absteve. Mas a maioria dos países, né, aprovam a condenação do bloqueio, mas isso não resulta em nada, né, apenas formal. E, de fato, eu acho que administrar Cuba é uma mágica, realmente tem que ser muito, muito criativo, assim como você viu lá aqueles carros dos anos 40 andando perfeitamente pelas ruas de Havana. Agora, o Díaz-Canel foi uma excelente escolha, por quê? Ele não é o primeiro dirigente cubano que tem essa função tão importante, que não é um histórico da Revolução. Existem vários históricos vivos ainda, mas não é o caso dele. Ele tem pouco mais de 50 anos, é um engenheiro e vem do interior de Cuba e tem uma cabeça extremamente aberta, uma cabeça, sabe, muito voltada para a questão administrativa, tanto que, quando houve aquela manifestação de um grupo em Cuba, na periferia de Havana, recentemente, que os jornais tanto propagaram, em vez de mandar a polícia, ele foi lá dialogar com aqueles que estavam questionando a situação de Cuba, que é uma situação difícil, porque Cuba só fabrica fim de sobremesa, que é rum, charuto, açúcar, né? E vivia ultimamente, qual era a principal fonte de renda de Cuba? O turismo. Acabou com a pandemia. Cuba está inteiramente fechada. Eu continuo trabalhando lá na FAO, e já 2 vezes esse ano a previsão de minha viagem foi postergada. Eu deveria ter ido em maio e deveria ter ido agora em setembro. Agora a FAO prevê que talvez eu possa ir em novembro, mas o país continua fechado por causa da pandemia. Então, isso afetou drasticamente a economia. Realmente é uma situação extremamente difícil, apesar disso e aquilo. Todo mundo é garantido o mínimo. Eu falo que o cubano não tem fome, mas tem muito apetite, né? Porque ele não come exatamente o que gostaria, ele come o que está disponível, e tem vários produtos que faltam ali no mercado cubano. Então, é realmente uma mágica que eles têm que fazer para administrar um país tão pobre, que não tem, né, nenhuma cachoeira. Eu até brinco, quem falar que tomou banho de cachoeira em Cuba pecou porque mentiu. Então, toda a energia elétrica depende do petróleo importado, porque Cuba não produz petróleo. O Raul Castro até me falou um dia, que será que Deus foi tão injusto de colocar tanto petróleo no mesmo mar que banha o México e não colocou nenhum petróleo aqui no nosso mar, né? Então, de fato, essa é uma questão. Ou mesmo se Cuba tiver petróleo ali, mas tem a dificuldade de ter instrumentos de prospecção, de exploração desse petróleo. Então, todo o petróleo é importado, e isso depende
da oscilação do mercado internacional, da questão do bloqueio, que muitos navios não se predispõem a levar o petróleo até lá. É realmente uma situação difícil. É inacreditável essa resistência dos cubanos, e que é muito grande, porque eu sempre digo que os Estados Unidos são mestres em derrubar governos, e aprenderam com a história que é impossível derrubar um povo. Ou seja, derrubaram o Saddam Hussein no Iraque, derrubaram o Gaddafi na Líbia, mas não derrubaram os vietnamitas, porque tiveram que enfrentar não um governo, tiveram que enfrentar um povo. Como tentaram derrubar Cuba em 61, fracassaram e nunca mais invadiram Cuba, porque sabem que se invadir Cuba eles vão enfrentar um povo, né? A maioria do povo cubano, até por pesquisas feitas pela Gallup e outros institutos isentos, porque são monitorados desde os Estados Unidos, a maioria aprova a revolução, faz críticas, acha que precisa melhorar tudo isso, mas há um senso que você sentiu lá de cubaneidade muito forte. O cubano tem algo que o brasileiro falta muito, né, que é o orgulho de ser cubano, essa coisa da soberania, da sua arte, da sua história. O cubano, qualquer cubano, conhece profundamente a sua história, e aqui a gente mal sabe o que aconteceu durante o Império. Enfim, tem gente que está descobrindo agora que houve escravidão, essas coisas. Então, a ditadura, então, ninguém fala, né? Nenhuma escola fala, não conta, como se não tivesse acontecido nada. Aqui em Genebra, o Centro Ecumênico está muito preocupado com a situação no Brasil. Eles estão fazendo reuniões... Você chama de Centro Ecumênico o Conselho Mundial das Igrejas. Exatamente, Conselho Mundial das Igrejas. Perfeito. Eles estão muito preocupados, estão fazendo reuniões com bastante frequência, e o ponto central da reunião, já são várias, inclusive convidando o Vaticano e o Vaticano aceitando participar, o que é bastante impressionante, o medo do sequestro dos símbolos religiosos no Brasil para justificar discriminação, para justificar perdas de direitos, né? Minha pergunta, isso é um risco real ou isso é eu diria, um temor futuro? Isso já está acontecendo ou é algo que ainda pode ser evitado? Essa é a minha pergunta, nessa questão, eu diria, da organização, basicamente, de uma reação ao uso de Deus acima de todos, não sei o que, acima de não sei quem, etc., aquela história toda, e se isso pode ainda ser recuperado. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é mais sobre o tema da palestra. Os partidos verdes aqui na Europa têm ganhado espaço. Eles serão ou podem ser os substitutos dos partidos socialistas ou não são suficientes em termos de projeto para abarcar tudo que um partido socialista propõe? A gente viu aí, inclusive amanhã na Alemanha, o Partido Verde deve se fincar como a terceira maior poder político. E prometo, a última pergunta é mesmo da pandemia. E aí são os dados mesmo, não são projeções. Os dados apontam que os países ricos vão terminar 2021 com 100 milhões de doses expiradas, com a validade expirada, e vão ter que jogar fora 100 milhões de doses de vacinas. E que hoje, não é no final do ano, hoje, nos estoques dos países ricos, sem ser utilizadas, nós temos aí 1 bilhão e 700 milhões de doses, também sem ser utilizadas. Minha pergunta para o senhor, como é que sai a espiritualidade desse pós-pandemia? Como é que a gente encara tudo isso quando as camadas de discriminação e desigualdade elas ganham uma dimensão nova? Quer dizer, não é novo, mas que agora ficou escancarado com a vacina. Obviamente isso não é novo, como o senhor disse, a fome não é nova, e todos esses outros aspectos não são novos. Só quem não queria ver que não via.
só que agora ela veio na forma de vacina. Como é que fica a espiritualidade numa situação tão absurda de desigualdade? Toda essa vertente religiosa conservadora, que é usada aí pelos governos autoritários, tanto no cristianismo, do islamismo, do judaísmo, enfim, aí não tem ismo, não tem exceção, né? Todos tomam o santo nome de Deus em vão, como diz lá nos 10 mandamentos, né? Não tomar o seu santo nome em vão. Todos tomam. Por quê? Porque estão atrelados a um princípio, uma proposta do neoliberalismo, que é que a gente, cada um de nós, aceite trocar a sua liberdade pela segurança. Ou seja, como é que você faz com que uma pessoa aceite fazer essa troca? Incutindo nela o medo. Se você diz para uma criança, não vá naquele quarto escuro, porque lá tem um bicho-papão, ela não vai, porque ela tem medo. Então, ela retém os seus passos por esse medo. E é exatamente, você vê, por exemplo, nas igrejas evangélicas conservadoras, eu faço essa distinção porque eu conheço igrejas que são progressistas, né, muitos pastores progressistas, falam mais do diabo do que de Deus. Falam mais do Antigo ou Primeiro Testamento do que do Novo Testamento, para incutir o medo, de modo que as pessoas abram mão da sua liberdade, do seu discernimento, e como eu ouvi da boca de um fiel da Igreja Universal, eu voto naquele que o pastor indica, porque o pastor é a voz de Deus. E naquela época tinha havido uma apreensão de um caso grave de corrupção, 10 milhões de reais num avião de um pastor da Igreja Universal em Goiânia, e eu falei, e esse caso de corrupção? Falou, eu não quero julgar, Deus é que vai julgá-lo. Se ele roubou a igreja, ele vai acertar contas com Deus, mas nem por isso eu vou sair da igreja e condenar a igreja. Enfim, então a lavagem cerebral, né, o Laboete lá com a servidão voluntária, é muito forte, muito forte. Agora, eu creio que os verdes podem ser, sim, uma alternativa, mas serão crítica ao capitalismo, na medida em que eles descobrirem que não tem meios de preservação ambiental a não ser mexendo na estrutura do sistema. E isso ameaça o sistema. Ou seja, as empresas adotam aí as chamadas políticas verdes da boca para fora. A gente sabe disso. Hoje em dia é muito difícil você confiar numa publicidade. Por mais que uma empresa de alimentos diga que os alimentos são saudáveis, são orgânicos, mas eu acabo de ler recentemente no Le Monde Diplomatique um artigo terrível, mostrando como que na França os alimentos considerados altamente saudáveis são feitos de maneira, sabe, ignóbil, né, de misturas, enfim, coisas absolutamente, né, por exemplo, pura carne de boi, na verdade tem ali carne de cavalo. Esse é um dos detalhes que eu lembro dessa reportagem do Le Monde. Então, a questão é isso, eu creio que os verdes podem, cada vez mais, na medida em que eles vão batendo a cara no sistema e vendo que, sabe, não basta querer abrir uma exceção dentro do sistema, que o sistema, para se preservar, ele vai defender a preservação ambiental, não vai. Ele não vai defender nada que afete a acumulação do capital. Essa é a minha convicção, nada, né? Pode até fazer, como a Vale faz aqui no Brasil, uma propaganda verde, né? Mas a gente sabe que isso tudo é da boca para fora, isso não procede, não tem fundamento. E é muito difícil você pedir a determinados setores da imprensa que façam essa investigação mais profunda, porque são grandes patrocinadores e ninguém quer perder, né, o patrocínio, ninguém quer ver o seu veículo desprovido de grandes fontes de patrocínio.
Então, eu creio que você pergunta como é que fica a espiritualidade. Esse é o problema também. Há um vazio de espiritualidade, de valores. Quando eu penso que em escolas de medicina já não há disciplina de ética, ou seja, hoje o neoliberalismo está incutindo, na juventude, sobretudo, a ambição por 4 valores, entre aspas: poder, beleza, fama e riqueza. Tem jovens se suicidando por aí porque não alcançou nenhum dos 4. Porque, sabe, tenta alcançar e não consegue. Então, essa questão da espiritualidade, há um esgarçamento da subjetividade humana. Esse é um dos efeitos desse momento civilizatório que nós estamos vivendo. E, principalmente, favorecido pelas redes digitais, que eu continuo me recusando a chamar de sociais, porque criam mais animosidade do que sociabilidade. Então, eu prefiro utilizar o nome técnico, né? Redes digitais. As pessoas estão empobrecendo na linguagem, empobrecendo na gramática, empobrecendo na comunicação. Ela se tornou um código cifrado e ao mesmo tempo, levando a uma dependência, né, psicológica. As pessoas não conseguem mais nem dormir com o celular desligado. Então, eu creio que essa questão Você deu um exemplo do que é o capitalismo, um exemplo incrível, esse de 1 bilhão e 100 milhões de vacinas que vão vencer, enquanto 90% da população africana não tem nenhuma vacina ainda. Então, isso mostra muito bem qual é o sistema em que a gente vive. E é preciso a gente, sabe, se colocar, como o Paulo Freire ensina, né, no lugar do outro. A cabeça pensa onde os pés pisam, né? E a gente dificilmente pisa no mundo do oprimido, como o Fanon fez e tanto procura nos ensinar. Ou seja, é preciso se colocar no lugar do outro para mudar a visão. Uma coisa é a visão que nós temos do andar de cima, outra coisa é a visão que nós temos do andar de baixo. As coisas são muito diferentes. Mas a religião entra aí, infelizmente, né, como legitimadora e naturalizadora dessas aberrações. Ou seja, tem que passar por isso. Quem é rico é porque tem mérito de ser rico. A pobreza, né, alguns até dizem, eu vivo na pobreza porque nas outras encarnações eu devo ter pecado muito e agora, né, eu vou ter que me comportar diferente para nas futuras encarnações nascer em outra classe social, por aí vai. Você falou muito, né, do que o Marx, o Lenin, acreditavam numa democracia operária, né, e falou da democracia econômica e da democracia política, né? Então, até onde eu entendo, o futuro do socialismo, a sucessão do capitalismo, como colocou o Otávio, passaria pelo aprofundamento completo da democracia, e daí, essa é a minha pergunta, e talvez a minha reflexão é como isso ocorreria, né? Talvez, com você falou das tecnologias digitais, das redes digitais, né? Essa expressão que você usou, mas elas, talvez, essa democratização da democracia, ou aprofundamento da democracia, teria que passar por novas formas de participação democrática. Será que isso não poderia passar pelo uso de tecnologias? Qual seria esse caminho, para essa superação, ou para a superação do capitalismo, para a gente migrar para um modelo pós-capitalista? Aí, você deu várias dicas, né? Empatia, educação, a própria preservação ambiental, né? Que de fato, é o que você falou, né? A fome mata muito mais que o Covid, mas provavelmente essa não vai ser a primeira epidemia que a gente vai ter. A Covid deve ser sucedida por várias outras, porque, de fato, o modelo capitalista é insustentável e vai gerar esse tipo de coisa, né? Talvez essa transição passe também por essa
insustentabilidade do capitalismo, não vai ter que ter outro modelo, senão a gente vai bater no muro. É um pouco essa minha angústia da sua fala, que foi iluminadora, mas ao mesmo tempo angustiante, né? Eu creio que a questão da tecnologia é fundamental. Aliás, a esquerda sempre chega atrasada. Chegou atrasada na questão ambiental. E eu me lembro do Chico Mendes, aqui em São Paulo, sendo ridicularizado em setores de esquerda, porque defendia os empates lá no Acre, né, nos seringais, etc. E as pessoas diziam, mas esse cara só se preocupa com coisa verde, com floresta, com não sei o quê, como se aquilo não tivesse importância. Ele realmente foi um pioneiro e bateu muito a cabeça, porque os setores de esquerda não achavam pertinente a questão ambiental. Aliás, eu queria recomendar, na opinião de vários entendidos, a encíclica do Papa Francisco sobre a questão socioambiental, que ele se recusa a chamar de verde, Laudato Si, né? Louvado seja. Na opinião de vários entendidos que não tem nada de religiosos, consideram, inclusive Edgar Morin, eu estava tentando lembrar o nome, Edgar Morin declarou publicamente que, na opinião dele, na história dos documentos da ecologia, é o mais importante documento. Laudato Si, está aí na internet, né? Louvado seja, em homenagem a Francisco de Assis, e é uma encíclica que analisa a questão estrutural da devastação ambiental, mostrando que não se pode separá-la do empobrecimento da população. E, Felipe, assim como a esquerda ela menosprezou a questão ambiental, ela também menospreza, ou menosprezava até a eleição do Bolsonaro, a questão tecnológica. Não tomou consciência da trincheira que representam as redes digitais. Trincheira importante. O grande problema é que os grandes provedores dessas redes são do sistema. Então, é muito difícil você, tendo uma postura crítica, progressista, anticapitalista, contar com os mesmos recursos aí de algoritmos, robôs e tantos outros, né? Essa é, por enquanto, uma questão difícil, mas eu tenho insistido muito nisso, que os setores progressistas precisam se capacitar para saber lidar com essas redes, saber lidar do ponto de vista, né, da verdade, não de fake news, e do ponto de vista da informação correta, da educação política. Eu sempre, o Eugênio sabe disso, que a principal crítica que eu tenho, embora considere os 2 mandatos do Lula e o primeiro da Dilma o melhor da nossa história republicana, a principal crítica que eu tenho é que nós falhamos na educação política do povo. Isso realmente não foi feito. Tentei me empenhar muito, né? Aliás, sobre essa experiência do governo, eu fiz 2 livros, O Mosca Azul e O Calendário do Poder, em que eu acentuo muito esse aspecto da falta que representou uma educação política do povo, a gente tendo todos os instrumentos na mão e de um povo que sofre uma deseducação política 24 horas por dia, né? Isso é uma questão que está aí. Então, Felipe, eu acho que você tocou numa questão séria. E o modelo de democracia, nós vamos ter que construí-lo, né? Evidentemente que não será esse laissez-faire aí que a gente conhece, né? Não será, quer dizer, o Adam Smith e o Ricardo se quebraram a cara porque achavam que os ricos iam ficar tão ricos que eles iam acumular tanta riqueza que teriam que distribuir com o resto da população. E a história mostrou que eles estavam equivocados. Estão cada vez mais ricos, cada vez mais acumuladores, e hoje você tem 85 bilhardários que têm a mesma renda de 3 bilhões e 200 milhões de habitantes do planeta. Cabe num ônibus esses 85. Foi uma comparação feita recentemente aí por uma pessoa da União Europeia, que eu não me lembro agora o nome. Então, é realmente um escândalo essa situação de acumulação da riqueza no planeta com tantos problemas que nós temos. E volto ao dado do Guterres lá na França, né? Na ONU. São 4 bilhões e 200 milhões de pessoas em situação de pobreza, né? E muitas em total insegurança alimentar. Primeiro, sobre a Igreja Católica e sobre o Papa Francisco, né? Minha pergunta é em que medida
o Papa Francisco pode fazer com que a Igreja Católica consiga fazer vamos assim, uma reviravolta em relação a essa situação que ocorreu nesses papados conservadores, ou seja, que a gente possa recuperar um pouco do que foi, né, a experiência da teologia da libertação e seu impacto em países como o Brasil, né, onde, como você falou aqui, as comunidades eclesiais de base tiveram um papel muito importante. E até hoje ela é, né, eu acho que a base de grande parte dos movimentos sociais. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta tem a ver exatamente com essa questão que você falou agora de raspão aí, que é sobre governo Lula. Mas eu não quero olhar para trás, quero olhar para frente. Quer dizer, como é que você vê, que perspectivas você coloca para o Brasil num governo de esquerda a partir de 2023? Quais são os ensinamentos que tivemos da outra experiência? O que precisa mudar? Fora essa questão que você acabou de falar da educação política, mas, né, no sentido da redução da desigualdade, no sentido do enfrentamento dos problemas estruturais do país, o que você coloca como prioridade e como é que você vê a possibilidade de efetivamente essa perspectiva, uma abertura para um modelo diferente de sociedade poder ter origem no Brasil? O Papa Francisco, na minha análise, ele está indo no limite de tentar produzir uma reforma na igreja. Só que a igreja é um paquiderme muito pesado, muito estruturado. Não é fácil. Quer dizer, a imagem que eu tenho hoje da Igreja Católica é uma estrutura, um corpo profundamente conservador com a cabeça progressista. O Francisco é totalmente alinhado com a teologia da libertação, é muito impressionante a crítica que em todos os documentos dele, principalmente nos encontros com os movimentos populares, que ele promoveu 3 encontros, 2 em Roma e 1 em Santa Cruz de la Sierra, né, quando visitou lá a Bolívia. Então, são muito críticos ao sistema capitalista, embora nunca ele pronuncie a palavra capitalismo. Ele é muito hábil. Ele descreve toda a conjuntura sem utilizar esse termo, mas ainda assim ele é considerado nos Estados Unidos, inclusive por cardeais dos Stados Unidos, um comunista, né? Um homem que é absolutamente rechaçado por essa postura dele progressista e enfrenta muita diversidade, muitos adversários dentro da estrutura da igreja. Agora, para isso ele precisava mudar os bispos. Ele tem procurado nomear bispos mais abertos, mas não é fácil. Por quê? Porque a maioria daqueles que estão em idade de se tornar bispos foi formada nos pontificados conservadores de João Paulo II e Bento XVI. E, por outro lado, a nomeação de bispo depende do filtro dos núncios apostólicos. Caso, por exemplo, morra o arcebispo de São Paulo, quem vai sugerir uma lista tríplice para o Papa é o núncio em Brasília, ele que vai mandar essa lista. Então, quando o núncio é conservador, evidentemente que ele jamais vai sugerir que o padre Júlio Lancelotti seja o novo cardeal de São Paulo, né, o novo arcebispo. Então, esse filtro é muito complicado. Mas, enfim, eu diria que ele o Francisco acentuou uma grande contradição dentro da igreja, abriu muitas portas, mas também bateu em muitas portas muradas, né? Como a questão, por exemplo, ele tentou ensaiar a questão do casamento gay, homoafetivo, não conseguiu algo importante e, ao mesmo tempo, curioso, porque ele conseguiu, e hoje é obrigatório para todo sacerdote, o batismo dos filhos e filhas de casais homoafetivos. Isso é obrigatório. Pode ser que o padre não queira, mas ele está indo contra uma decisão oficial da Igreja Católica. Agora, quando já me aconteceu, eu batizo o filho de um casal homoafetivo, é evidente que eu estou
também aceitando a união desse casal, né? Mas oficialmente eu não posso fazer o matrimônio desse casal. Isso são limites que ele não está conseguindo romper. E a segunda pergunta sua, eu creio que o problema dos partidos progressistas é esse eleitorarismo, influenciado muito por essa rotatividade bianual que nós temos de eleições no Brasil. Nós precisamos ter um projeto Brasil. Eu sempre bato nessa tecla, embora eu não tenha nunca tido, como o Eugênio sabe e outros aí sabem, filiação partidária, apesar de muitos pensarem o contrário, mas eu sempre digo, é preciso ter um projeto de Brasil, a gente precisa pensar não num candidato, não na próxima eleição, mas qual é o Brasil que nós queremos. Eu sempre cito como exemplo, a Frente Sandinista ela conseguiu traduzir o seu projeto revolucionário de derrubada da ditadura de Somoza em 5 pontos, palatáveis pelo conjunto da população nicaragüense. E a gente precisava fazer algo semelhante, sabe, traduzir o Brasil que nós queremos. Isso eu não vejo, ou seja, todos os processos eleitorais têm sido uma ampla costura de acordos e apoios, e é evidente que, né, eu serei o primeiro a votar no Lula o ano que vem. Eu digo que, felizmente, nós temos agora um Luiz no fim do túnel, mas é precisar ter um projeto de governo, né? E realmente fazer algo que deixamos de fazer, que são reformas estruturais. Ainda que não se faça as reformas dos nossos sonhos, mas que alguma coisa de diferente ocorra na questão tributária, na questão política, na questão fundiária, né, que é fundamental, uma vergonha o Brasil só ter tido uma única reforma agrária em toda a sua história, né, quando foi dividido em capitanias hereditárias, e nunca mais. Em um país com dimensões continentais, com tanta terra em poucas mãos, né, e tanta gente sem terra, né, como o MST costuma dizer. Então, é a minha opinião. Eu acho que um projeto desse, de 5 pontos para o Brasil que queremos, é uma construção coletiva, né? Eu acho que não pode partir também exclusivamente de um partido, embora os partidos até façam seus projetos, mas eu acho que a sociedade brasileira hoje precisa ter uma força, né? Uma sociedade civil forte que consiga sintetizar para poder passar por cima da oposição política, uma reforma agrária, uma reforma tributária. O Brasil é muito difícil de fazer mudanças, né? E acho que se não tiver uma coesão, né? Então, eu sempre disse isso, Nabil. Eu sempre disse essa frase: governo é que nem feijão, só funciona na panela de pressão, né? E se a gente realmente, se a sociedade civil não se mobilizar, nós vamos ser surpreendidos de novo. Então, seria muito importante essa pauta vir de baixo para cima. Isso seria o sonho. Mas não sei se a gente vai conseguir. De qualquer maneira, é preciso disseminar essa ideia de a sociedade civil ser consultada, opinar, falar, para que a gente não seja surpreendido aí por medidas como fomos, né, pela Carta aos Brasileiros, que obviamente contribuiu com a eleição, mas era a carta aos banqueiros, não tinha nada de ver de carta aos brasileiros, né? Aonde você pega a força para continuar com essa esperança? Porque está muita gente desistindo, desalentada, não tem mais jeito, ferrou tudo, o Brasil acabou, cara. Como é que você acorda todo dia e junta força para ir em frente e para procurar um caminho, para apontar um caminho? Vamos guardar o pessimismo para dias melhores. Prestem atenção, vamos guardar o pessimismo para dias melhores. Eu trago isso desde a cadeia. Né? Aprendi que, sabe, se você abaixa a cabeça, você é trucidado, a máquina passa por cima. Então, é preciso trabalhar a nossa subjetividade, que eu prefiro dizer a nossa espiritualidade, né? E creio que algo que me abastece muito é a meditação. A meditação, para mim, é essencial, é como deixar de tomar banho num dia, se eu não a fizer, né? A meditação, inclusive, ela não tem necessariamente algo a ver com religião. Na minha experiência, sim, mas ela vem de uma fonte não religiosa, que é o budismo.
né, que é uma filosofia de vida e não uma religião, budismo original. Então, eu creio que isso ajuda a gente a se libertar das inquietudes, das angústias, da ansiedade, sabe? Isso dá paz de espírito. Mas também eu tenho meus momentos de desalento, de pessimismo, como todo mundo, né? Mas, de fato, felizmente, eu sou um otimista inveterado, né? Eu creio sempre que as coisas vão caminhar para melhor, e isso me ajuda a... Só não consegui ainda a escrever direito, por isso que eu tento tanto, né? Vou continuar tentando até um dia que eu vou conseguir. O que eu queria deixar de inquietação é o seguinte: o Beto fala dos direitos humanos, saúde, educação, podemos pensar na alimentação, na moradia, na vida digna. Mas a liberdade eu costumo pensar, talvez o primeiro dos direitos humanos. O primeiro adjetivo que aparece na Declaração dos Direitos Humanos é a palavra livre. Artigo 1º, todos os homens nascem livres e iguais em direitos e dignidade. Eu sei que é muito tortuosa, sofrida, incerta, interrompida, turbulenta, a experiência de construção de sociedades solidárias. Todos nós sabemos disso e não vai ser da noite para o dia, jamais seria. Mas não teria havido um negligenciar da dimensão da liberdade. Eu não me refiro à liberdade no perfil burguês ou no perfil estritamente liberal, mas uma liberdade que seja construída a partir dessa vivência material, econômica da democracia, para que cada um trace o seu destino, os seus próprios erros, os seus próprios horizontes. Se não teria havido aí um déficit, é essa a minha inquietação. Nós não temos que enfrentar essa questão, porque a comida, a saúde, a habitação, a escola serve para construir a liberdade. E então eu fico pensando nisso, é um diálogo que nós vamos levar a vida inteira, mas eu fico pensando assim, adorei as lições que o Frei Beto nos traz e vibro junto com ele me convence quando fala, sempre foi assim. Fico pensando se não ficou aí para nós um desafio de uma construção de uma outra liberdade. A Declaração Universal, primeiro que falta complementá-la com uma Declaração Universal dos Direitos da Natureza, né? Já está na hora da ONU pensar nisso, não basta fazer dos direitos humanos, é preciso também dos direitos da natureza, até porque somos fruto da natureza. E é bom lembrar que a natureza viveu bilhões de anos sem a nossa incômoda presença. E ela pode muito bem, sabe, nos eliminar da face da Terra para continuar vivendo sem a nossa incômoda presença. Agora, nós em tudo, precisamos da natureza. Não há como, né, prescindir dela. Esse artigo que você citou, o primeiro da Declaração Universal, todos nascem livres, devia ter um acréscimo, e todos devem viver livres. Aí eu me lembrei de uma palestra que eu fiz na época do governo, lá no Ministério da Cultura, e me lembro bem que um engenheiro fez uma dura crítica a Cuba, como sempre me deparo com esse tipo de crítica, estou acostumado, quanto à questão da liberdade. E eu falei, bem, o senhor é livre para pegar um avião e ir para qualquer lugar, para o exterior, etc. Agora, a sua faxineira é livre para ir visitar a família dela no Nordeste? Essa é a questão. Quer dizer, que liberdade é essa em que eu não posso sequer comprar uma alimentação saudável para mim e para minha família? Que liberdade é essa em que eu não posso matricular meus filhos numa escola de qualidade? Que liberdade é essa, sabe, em que eu sou obrigado a
trabalhar como faxineira em vários empregos simultaneamente para ter um mínimo de renda. Então, essa é a questão, né? Eu coloco o meu modelo de sociedade é justamente a soma de liberdade e justiça, né? Eu não quero essa liberdade do capitalismo, é uma liberdade para nós privilegiados. Nós somos livres, nós que temos, né, de classe média, classe abastada, que temos recursos, podemos falar em liberdade, mas e as pessoas que fazem a faxina nas nossas casas, né, essas pessoas que estão aí em situação de rua, que liberdade tem? Não tem nenhuma liberdade. Não há liberdade, no sentido estrito da palavra, sem uma base econômica. Então, eu volto a dizer, democracia política, sim, mas ela tem que ser somada com democracia econômica. Sem a partilha dos bens da terra e dos frutos do trabalho humano, nós não teremos realmente uma civilização livre, né, e vivendo com justiça. Eu acho que essa é a questão. Game.